Queridos, em João 8:32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 14:6, como é que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra do Senhor, os seus ensinamentos, as suas verdades são libertadoras. São libertadores. A verdade de Jesus é libertadora porque o próprio Jesus é o libertador. Em João 8:36, se eu não estou enganado, diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos, um texto que se encontra em Mateus, e esse texto tem lições preciosas para nós, como sempre. A palavra de Deus tem sempre lições preciosas para nós. Esse texto tem lições especificamente sobre famílias, e é nossa oração que o Senhor use esse texto para edificar-nos nesta noite, alimentar-nos, fortalecer-nos, salvar vidas, quebrar grilhões, cadeias, libertar pessoas da idolatria, de tudo aquilo que afaste do Senhor, e assim o Espírito Santo de Deus agindo por intermédio da pregação da sua palavra, glorifique o nome do nosso Pai Celeste nesta noite mais uma vez, amém? O texto se encontra em Mateus capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mateus 12, versículos de 46 a 50. Eu quero aí ver com os irmãos lições importantes nesse texto, pelo menos 3 lições, para que nós possamos refletir nessas lições nesta noite e sairmos daqui, pela graça de Deus, cheios da sua palavra. Que Ele assim abra os nossos entendimentos, os nossos olhos, ouvidos, para que possamos de fato, sem dispersão, vermos e enxergarmos, ouvirmos e entendermos, sairmos daqui dispostos a obedecer e, pela graça dEle, de fato, obedecermos a sua palavra, porque é somente pela graça do Senhor. Nós sabemos que é Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Então, que Ele opere, que Ele faça as suas maravilhas, que Ele continue cuidando de nós, seu povo, a sua igreja. Nesse texto, a palavra do Senhor diz o seguinte: vocês podem acompanhar comigo a leitura, por favor? Podem ler comigo? Leamos a uma só voz a bendita palavra do Senhor. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus e Pai, te louvamos por esta pequena porção da tua palavra, através da qual pedimos que o Senhor continue a falar nos nossos corações, aos nossos corações, enquanto a expomos, Deus. Seja conosco, toma a tua direção, abençoa o teu povo nesta noite. Nós precisamos do Senhor. Aqueles que nos assistem de longe precisam do auxílio do Senhor, para que a possam entender, para que a possam guardar também em seus corações. Então Deus faz aquilo que aprover ao Senhor, faz aquilo que o pregador não pode fazer. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nesta noite. Mais uma vez neste dia possamos daqui sair abençoados pelo Senhor, pela tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês umas lições importantes, e a primeira delas se encontra no primeiro verso, no verso 46 desse texto que nós lemos. Como é que diz esse texto? E alguém, vamos dizer todos nós, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Primeira lição que eu não gostaria de deixar passar batido aqui é o fato de Jesus estar ensinando. Primeira lição é que Jesus sempre tem ensinamentos para nós. Essa é uma realidade.
que a gente não pode esquecer. Jesus sempre tem algo importante para falar ao seu coração, ao meu coração, às nossas vidas. Ele sempre tem a ensinar a todos nós. Não há nenhum de nós aqui que não precise, que não dependa, para ser bem sucedido nessa vida, na sua caminhada cristã, não dependa dos ensinamentos de Cristo. Se você é um pai, Ele tem muito a te ensinar. Basta você olhar para o relacionamento dele como Senhor, como Pai. Se você é um esposo, Ele tem a lhe ensinar. Basta você olhar para Ele, para o seu relacionamento com a sua igreja. Se você é uma esposa, basta você olhar para o que Ele tem para a igreja. E na pessoa da igreja, você aprender como você pode ser uma boa esposa. Se você é filho, se você é irmão, Ele sempre tem a nos ensinar. Jesus é maravilhoso em seus ensinamentos. A gente precisa lembrar sempre disso. Lembrar que Ele é mestre por excelência. Ele era chamado de bom mestre. E Isaías o chamou de maravilhoso conselheiro, porque os seus conselhos são maravilhosos. Certa vez, Jesus foi recebido por duas irmãs que a amavam muito, uma família que a amavam muito, por Marta e Maria. Acho que todos nós conhecemos esta passagem. E a Bíblia diz que essa família o recebeu em casa com seus discípulos. E essas duas irmãs, uma chamada Marta, se agitava de um lado para o outro, buscando atender bem, buscando servir a Jesus e os seus discípulos, preocupada ali em dar o melhor de si. E Maria quedou-se aos pés de Jesus. Maria quebrantou-se aos pés de Jesus e ficava a ouvir-lhe os ensinamentos. Porque Jesus, ele nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Em tudo, em todas as coisas, ele estava ensinando, ele estava pegando as oportunidades. Por isso ele usava de parábolas, ele pegava os exemplos do dia a dia para ensinar. E não foi diferente nessa visita. Ele estava ensinando e Maria quedou-se aos seus pés. E quando Marta, inquieta, chegou para Jesus e disse: Jesus, o senhor não se importa que a minha irmã esteja aí sentada a ouvir o Senhor enquanto eu estou aqui trabalhando com muitas atividades? E Jesus disse a ela: Marta, Marta, você anda inquieta, você se preocupa com tantas coisas, no entanto, uma coisa somente é necessária. Quem lembra o que foi que ele disse? Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Aprender de Jesus. A gente sabe que servir é algo muito importante no reino. Maria estava preocupada em servir, não há nada de errado em servir, mas o serviço não pode roubar de nós a nossa comunhão com o Senhor, o nosso aprender do Senhor, para então podermos servir e servir bem. Maria escolheu a melhor parte por isso. Eu e você precisamos, à semelhança de Maria, escolhermos a boa parte. A boa parte é sempre ouvirmos Jesus falando. As palavras de Jesus, elas têm poder, elas são libertadoras de fato, porque elas carregam o poder daquele que as profere, daquele que as proferiu, que as deixou registradas para nós. Nós não podemos deixar de ouvir o Senhor falar todos os dias aos nossos corações pela sua bendita palavra. Por isso que a Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor, na lei do Senhor, de dia e de noite. Então, que a gente guarde isso no coração. Aprendamos com Jesus sobre tudo que é concernente à nossa vida. Não há nada que Ele não tenha uma instrução para nos dar. Não há nenhuma área em que Ele não possa nos atender, nos ensinar. Precisamos aprender com Jesus. Se nós aprendermos mais com o Senhor Jesus, nós seremos menos enganados. Se nós aprendermos mais com Jesus, nós vamos poder ajudar tantas pessoas. E os ensinamentos que Jesus traz para nós, os ensinamentos que Ele nos dá na sua palavra, eles não podem ficar retidos em nossos corações. Nós precisamos partilhá-los com aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós falhamos porque nos acovardamos, deixamos de compartilhar com aqueles que estão tão próximos a nós, que nós os vemos errando,
falhamos em não compartilhar os ensinamentos de Jesus com eles. Às vezes nos envergonhamos daquela palavra que nos salvou, daquela palavra que nos ajuda tanto e que pode ajudar a tantos e que pode salvar a tantos por intermédio da minha e da sua boca. Se nós aprendermos com Jesus e formos fiéis à sua palavra, na pregação dela, no falar sobre ela, no ensiná-la às pessoas, nós vamos ver o quanto Jesus vai fazer através de nós, porque Ele nos deu, queridos, esse privilégio. Não precisa a gente trazer nada da gente, basta a simples, bendita, poderosa, infalível palavra de Deus. Não é preciso acréscimo, nós não precisamos embelezar para falar daquilo que Ele traz de maneira tão simples para a gente. A nossa tendência quando queremos aparecer é que queremos fazer exaltados sobre a palavra de Deus, mas basta você ler a palavra, basta você guardar os versículos no seu coração, basta você proferi-la como ela é, e ela por si só vai penetrar, ela vai fazer aquilo que Deus quis que ela fizesse, aquilo que aprover ao Senhor fazer. Por isso, um texto tão simples como esse, Deus pode usá-lo de maneira libertadora, para abençoar a gente, para salvar vidas, para transformar vidas, para mudar muita coisa em uma família. Então, que a gente não esqueça, esse era o principal ministério de Jesus: anunciar o Evangelho do Reino, pregar o Evangelho do Reino, chamar as pessoas ao arrependimento, ao reconhecimento de que elas são pecadoras e que precisam do Senhor, e que só Ele é o Salvador, e que só Ele, de fato, por sua bendita palavra, pode nos encaminhar. Certa vez, em um texto, esse texto está em João 4,34. Nessa passagem, Jesus está dizendo aos seus discípulos que ninguém poderia ir a Ele se não fosse dado pelo Senhor, pelo Pai. E aí, o texto diz que muitos daqueles seguidores de Jesus se desviaram, deixaram Ele, o abandonaram. E Ele pergunta aos seus discípulos se eles não queriam também acompanhá-los. E aí Pedro, como sempre, Pedro disse o seguinte: para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem as palavras da vida eterna. E se nós nos firmamos nessa palavra, ela nos conduzirá como ela por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos firme mais e mais no conhecimento, na obediência e na proclamação dessa bendita palavra. Eu e você. Amém? O texto segue. E a segunda lição que nós vamos ver aí é que Jesus viveu em uma família como as demais famílias. Preste atenção aí no versículo 47. Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Alguém lhe disse: tua mãe e querem falar-te. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Queridos, não é à toa que essa afirmação está aqui, que esse versículo está aqui. Jesus, como todo ser humano, nasceu em uma família comum, como as demais famílias. Se você for aí em Marcos 6, gostaria que você colocasse aí, projeta por favor Marcos 6, versículo 3. Deixa eu olhar aqui. Marcos 6, 3. Esse texto em Nazaré, o povo estava abismado, boquiaberto com a sabedoria de Jesus. Apesar de conhecê-lo ali de tão pertinho, saber que ele era de uma família tão simples, ele transmitia muita sabedoria em seus ensinos, ele realizava sinais, prodígios, milagres, e eles estavam boquiabertos com o Senhor Jesus. E no verso 3 de João 6 diz o quê? Não é este o carpinteiro? Aí eu queria só abrir um parênteses aqui, pessoal. Não é este o carpinteiro? Provavelmente aqui não citou o nome de... Não vai citar o nome de José, porque José provavelmente já era morto. A gente vê, nos evangelhos, a gente vê onde se fala sobre José, que só vai mais ou menos ali a idade de 12 anos de Jesus. Aquele, ao que tudo indica, é o último texto, quando ele vai participar da Páscoa ali com seus pais, e que ele fica
lá no templo, e os seus pais, depois de 2 dias, dão falta dele e voltam e ele está na casa do pai. E aí ele diz, que ele pergunta se eles não sabiam que convinha que ele estivesse na casa do pai. Ali é o último texto, eu acho que a gente tem ali falando sobre José. Então subtende-se que José já é falecido aqui. E aqui essa mensagem de ele como carpinteiro é porque provavelmente ele, como filho mais velho, ele assumira o lugar do seu pai e devia ser um grande responsável pela provisão da sua casa, do seu lar. E aí o texto diz, quem pode ler comigo? Você pode soltar aí, por favor? Vamos ler todos nós? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Pelo menos o que 4 irmãos de Jesus, aí 4 nomes são citados, e se viviam entre eles as suas irmãs, pelo menos 2 no mínimo, né? Então Jesus viveu numa família comum. Aqui todos eles são meio irmãos de Jesus. Nós sabemos o porquê. Sabemos que eles são meio irmãos de Jesus porque Jesus não é obra, não é filho de uma relação sexual entre José e Maria. Mas quando Maria achou-se grávida, foi por obra do Espírito Santo. Todos nós conhecemos a história. Mateus fala sobre isso. Maria achou-se grávida. José, pensando em como resolver a questão, já que ele não era o pai do menino, ele intenta deixar Maria, intenta deixá-la para que ela ficasse, né, bem cuidada, no sentido de não ser difamada. Ele pensando em deixá-la secretamente, o anjo aparece a ele em sonho e diz a ele que ele não temesse em receber Maria como sua esposa, porque nela o que havia sido gerado era obra do Espírito Santo. Então ele devia recebê-la como esposa e eles deviam ter aquele filho e colocar o nome dele de Jesus. Foi assim que José fez. E Mateus, se você for em Mateus, vamos lá no início de Mateus. Mateus 1, versículo 24. Gostaria que vocês lessem comigo, acompanhassem comigo. O que é que diz Mateus 1, versículo 24? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, vamos continuar, 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu queria pensar rapidamente sobre o versículo 25. Contudo, não a conheceu. O verbo conhecer aqui se refere justamente ao conhecimento íntimo, né, de uma relação sexual, dentro da intimidade conjugal. Quando você vê esse verbo conhecer aí, empregado nessa linha, tem essa conotação de não a conheceu sexualmente falando, enquanto ela não deu à luz um filho. É importante frisar essas coisas, porque existem tabus, ainda existem tabus sobre a questão da sexualidade. Ainda, infelizmente, se vê o sexo como algo impuro, algo podre, como algo descartável, algo totalmente usual, algo que, às vezes, tem pessoas que pensam que nem provém de Deus. É algo que, se nós lembrarmos dos nossos avós, as dificuldades que existiam para se falar, se tocar nesse nome, eram grandiosas. Existia até a ideia de que uma pessoa que se abstivesse da relação sexual, da sexualidade, do exercício, uma pessoa que se dedicasse ao celibato, à castidade, ela era superior aos outros, espiritualmente falando. Isso não é verdade. Existe no Ocidente, principalmente no Ocidente, uma visão muito errônea sobre filhos. Se vê filhos muito como gasto, como muito trabalho que dá, e não se olha para filhos como a verdadeira bênção que é, dentro das Escrituras. E nesse contexto, a gente vê que Jesus, ele teve uma família, ele viveu numa família normal, ele viveu numa família em que, aqui nós vemos os nomes dos seus irmãos sendo citados. Então, Maria e José tiveram sim filhos, estão aqui os nomes, não são como alguns querem defender, dizendo que aqui são primos de Jesus e não irmãos. São irmãos, sim, a Bíblia é muito clara quanto a isso.
Ele teve irmãos, Maria e José tiveram a sua vida comum. Filhos foi sempre uma questão de bênção na vida de uma família. Por isso, Maria ter filhos foi uma bênção de Deus para a vida dela. Nós conhecemos histórias de mulheres estéreis na Bíblia, mulheres que não tiveram filho, mas depois Deus abençoou. Deus, poderoso como Ele é, fez com que a mulher estéril habitasse em família. E Deus deu essa bênção a Maria e a José. Casar é uma bênção, nós sabemos disso, é uma bênção de Deus. É algo de Deus para o homem e a mulher, de maneira natural. Há exceções, há aqueles que Deus dotou e capacitou para que consigam viver sem a questão da satisfação sexual, sem precisar. Há pessoas que se fizeram assim, há outros que foram feitos assim, como a Bíblia ensina. Mas o que eu quero dizer é que casamento, ter filhos, a vida sexual ativa no casamento, tudo isso é bênção de Deus. E nós não podemos olhar para Maria como desprovida de todas essas bênçãos de Deus, como se não usufruir dessas coisas a elevar-se uma categoria de mais espiritual do que todo mundo. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara quando diz que ela teve essa vida normal. A Bíblia é muito clara quando nesse texto de Mateus, você pode voltar lá, Mateus, se você ainda tiver no texto de Mateus logo no início, volta para Mateus 12, e a Bíblia é muito clara quando está citando que Maria de fato teve outros filhos e foi à procura de Jesus juntamente com os seus irmãos. Eu aprendi sobre a virgindade, o nascimento virginal, melhor dizendo, de Maria. E aprendi também sobre a perpetuidade dessa virgindade, mas essa segunda não é verdadeira. Segundo as Escrituras, não. Se nós a olharmos como devemos olhar, como bênção, certamente vamos entender o que Jesus estava falando aqui. Isso é tão sério, pessoal, porque em um texto desse, Deus pode livrar pessoas da idolatria. A gente sabe da idolatria que existe, dos erros, da mariolatria que existe. O texto é muito claro aqui. Jesus coloca os seus discípulos no mesmo patamar de Maria e de seus irmãos, quando estes obedecem à vontade do Pai Celeste. Então o próprio Jesus, em várias passagens, combateu. Ele já sabia do que viria a ser essa idolatria, a figura de sua mãe. E de forma tão simples, Ele nos traz aqui ensinamentos muito mais preciosos. Ele nos traz ensinamentos sobre a verdadeira família de Jesus. Eu disse que esse texto fala de famílias porque fala da família de Jesus, da família de carne que todos nós temos, que tem começo, meio e fim. Tem tantas famílias que perduram por tanto tempo, tem outras que começam e acabam rápido, não se perpetuam. Mas existe uma família que é eterna. Existe uma família que é eterna, da qual eu e você podemos fazer parte, ou já fazemos parte. Você pode fazer parte. Se Deus nesta noite tocar o seu coração com esta palavra e o fizer entender as suas verdades e quebrar os grilhões e as cadeias da idolatria e trouxer você para essa família. Essa família só entra aqueles que são convidados por Jesus, os que Ele convida por sua palavra, pela pregação do Evangelho. Nesta família só entra aqueles a quem a graça chegar, o amor salvador do Senhor Jesus chegar. Disseram: a sua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Ao que tudo indica, eles estavam querendo demover Jesus do seu ministério, porque eles pensavam que Jesus estava como fora de si, o que diz em outro texto. Jesus estava no seu ministério, no exercício dos seus ministérios, as multidões já o seguiam, o rodeavam, e ele estava ali pregando a palavra do seu Pai, anunciando a palavra. E como nem os seus irmãos criam nele, é o que João 7,5, se eu não estou enganado, vai dizer, nem os próprios irmãos de Jesus criam nele, certamente então não fazia parte ainda desse círculo de discípulos de Jesus que é falado aqui, eles ainda estavam de fora. Se a gente for ver depois, pelo menos o relato de Tiago e de Judas nós temos de conversão.
Tiago é aquele que escreveu a carta que leva o seu nome, antes de Apocalipse, e Judas também, os meio-irmãos de Jesus, que depois da morte e da ascensão de Jesus, eles vieram a ser convertidos. Maria certamente já cria, ela já sabia quem era o seu filho, apesar de algumas vezes dar a entender a nós, lendo a palavra do Senhor, que ela quis que Jesus adiantasse o tempo das coisas, como lá nas bodas de Caná da Galileia, quando ela pede que ele se revelasse ao mundo, né, pedindo a ele que ele transformasse água em vinho ali. Seus irmãos também disseram para ele: por que não vai lá para Jerusalém e te revela, já que fazes as coisas que fazes? E Jesus, ele, como agora parece ser áspero, ele também pareceu ser áspero quando ele disse a Maria: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada ainda a minha hora. Querendo ali de fato nos ensinar que ele tinha a hora de fazer e de realizar as coisas, de se manifestar ao mundo. Então algumas vezes ele evita com seus ensinamentos essa ideia de idolatria, a pessoa de Maria. É interessante, pessoal, que a coisa mais importante, como o texto vai deixar claro, é o nosso relacionamento com Deus. Não existe outra coisa mais importante. Os laços da família de sangue, os laços da família carnal, eles não podem estar acima dos laços da família espiritual, da família com Deus. É por isso que nós, muitas vezes, temos mais intimidade, mais relacionamento com os irmãos da igreja do que com os da própria casa, quando não temos uma família já por inteiro nos pés do Senhor, caminhando com o Senhor. Os laços com Deus, nada pode se interpor entre nós e Deus. Versículo 47 diz: se alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Eles queriam tirar Jesus, empatar Jesus, talvez por vergonha, achar que ele está envergonhando a sua família, achar que ele estava fora de si, que ele estava louco. Eles vão atrás de Jesus. O texto diz: tua mãe e teus irmãos. Tem alguns manuscritos mais antigos que trazem primeiro os seus irmãos. E aí alguns estudiosos dizem que, por que traz os irmãos? Porque é como se fosse assim, eles iniciaram, eles tiveram a iniciativa de ir atrás de Jesus e levaram a reboque Maria, como se Maria fosse demovê-lo ali, como se ele olhasse para sua mãe e dissesse: não, a minha mãe está aí, eu vou parar o que eu estou fazendo, ensinando sobre o reino, e vou atendê-los. Mas a resposta de Jesus, ela é diferente do que se esperava. E aí no versículo 48, vocês podem ler comigo? Vamos lá todos nós, versículo 48 de Mateus 12, o que é que diz? Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Vamos parar aqui. Queridos, Jesus aqui ele não está rejeitando a sua família. Muito pelo contrário, Jesus é o criador da família. Ele é o autor da família. É nele que todas as coisas foram criadas. É com ele que a gente aprende a como ser uma família estruturada, bem firmada, uma família que vai caminhar bem. Então, não há motivos para a gente entender aqui que Jesus estava rejeitando a sua família de sangue, os seus laços familiares. Não. Muito pelo contrário. Quando alguém conhece a Deus, quando alguém aprende com Jesus, quando alguém é ensinado por Ele, esse alguém vai valorizar muito mais a sua família. É essa a verdade. É só assim, é só aprendendo com Ele que a gente aprende de fato que essa é família. É o que a gente aprende, de fato a como caminhar na família, como a família pode caminhar bem. Então, muito pelo contrário, Jesus sabia valorizar e valorizar muito bem a sua família. Jesus cuidava tanto da sua mãe que na hora da morte na cruz, todos nós sabemos, quem já assistiu um livro, ou quem já leu as escrituras aqui, os evangelhos, lembra que Jesus, antes de morrer ali, ele disse ao seu discípulo amado, a João, que tomasse conta da sua mãe. Quando ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe, ele passa ali a guarda, aquilo que era responsabilidade dele, como o primogênito da família. É interessante, eu estou lembrando que Lucas, vai em Lucas 2, acredito que é Lucas 2, Lucas 2, 5, 6 e 7.
Coloque esses versículos para que nós possamos lê-los, por favor. Está falando de José, que foi alistar-se com Maria. Maria grávida, preste atenção no que o texto diz. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz um filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela deu à luz o seu filho primogênito. Certo? Mais uma base aqui para a gente entender que, de fato, Maria teve outros filhos, teve uma família abençoada por Deus. Certamente conheciam muito bem as Escrituras. Por isso que o povo judeu é uma potência, né? Uma potência, porque conhecem os ensinamentos daquele que rege um ser, rege uma família, rege uma nação em todas as áreas e pode fazê-la próspera de fato. Por isso que eles são prósperos, certo? Aqui, a gente volta lá para Mateus, a gente vê que Jesus, sem sombra de dúvida, ele não está aqui rejeitando, não está desvalorizando, rebaixando a sua família, quando ele olha para o discípulo que lhe trouxe a notícia e diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ali ele quer ensinar esse princípio que ele vai trazer agora nos versículos 49 e 50. Quando ele estende a mão, presta atenção aí no verso 49. E estendendo a mão para os discípulos, disse ele: o quê? Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Ele estende a mão para os seus discípulos. Ele tinha vários discípulos, uma multidão estava ali. Era tanta gente que não dava nem para entrar na casa. Eles ficaram de fora, tentando entrar, de tanta gente que o rodeava. Certamente Jesus apontou para aqueles que de fato eram seus discípulos. Talvez para aqueles que estavam ali, os 12. Mas como ele é Deus, como ele sabe quem são os seus, ele conhece os seus. Todos eles, os do passado, os do presente, os do futuro. Ele apontou o dedo de fato para aqueles que eram seus irmãos, irmãs e mãe. Assim, ele está apontando para o relacionamento que a gente precisa ter na igreja. Esse é um relacionamento verdadeiro. Ele está falando agora da família espiritual, dessa família que é eterna, essa família de Deus, que se nós fazemos parte dessa família, vamos desfrutar dessa comunhão que está em andamento, que está em aperfeiçoamento e que vai se aperfeiçoar e que vai viver aperfeiçoadamente toda a eternidade na presença do Senhor. Família formada por todos aqueles que fazem a vontade do Pai Celeste. E é interessante, queridos, aqui esse relacionamento. Esse relacionamento, ele nos leva a considerar os nossos irmãos de maneira muito íntima. A gente precisa atentar para isso. Nós precisamos considerar cada irmão nosso na igreja, principalmente aqueles que sabemos que são crentes que se esforçam, que dão bom testemunho, que andam dando bom testemunho de Cristo, obedecendo, se esforçando para obedecer a palavra do Senhor. Devemos amar a todos e devemos tratá-los como irmãos de fato. Se são jovens mais novas, que eu preciso tratá-las como irmãs mais novas. Posso até chamá-las de filhas, mas saber que nós estamos nesse vínculo de família que é cuidada pelo Pai Celeste. Nós precisamos considerar aqueles que são mais velhos como os nossos pais, como os nossos irmãos, como nossas mães. Precisamos considerar aqueles da nossa faixa etária como nossos irmãos de fato. E a gente precisa entender que na igreja esse relacionamento precisa ser um relacionamento de intimidade. Um relacionamento que, mesmo longe, em casas diferentes, é um relacionamento tão estreito, tão próximo, porque estamos unidos num só vínculo. O vínculo da união com Cristo, um vínculo espiritual, do qual ninguém nem nada pode nos separar. Todos nós que fazemos a vontade do Senhor,
estamos inclusos nesta família. Essa família cujos laços é mais forte do que os laços carnais, do que os laços da família de sangue. E a grande bênção aqui é nós sabermos que temos este irmão mais velho, este irmão maravilhoso, com quem nós podemos contar. Este irmão, de fato, que é o primogênito e que sustenta toda a família. Esse irmão, de fato, que orienta toda a família. Esse irmão, de fato, que nos une ao Pai, que provê, de fato, toda a família. Queridos, nós o amamos neste relacionamento. Nós amamos o Senhor Jesus de maneira imperfeita. Nós o amamos muitas vezes, mas falhamos algumas vezes fomos infiéis. Mas quando Ele nos trouxe para essa família, quando Ele nos trouxe para dentro desse relacionamento, Ele nos chamou para que nós fôssemos cuidados perfeitamente, para que nós fôssemos amados perfeitamente, para que nós fôssemos orientados perfeitamente, para que nós recebamos dEle, da parte dEle, por meio dEle, todas as coisas necessárias para que essa família da fé caminhe bem, apesar das dificuldades que nós enfrentamos. Nós temos o irmão mais velho, que é o Todo-Poderoso Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vela por mim, Ele vela por você. Você tem essa consciência de que você faz parte dessa família? Você tem essa certeza no seu coração? Você se vê nessa missão de fazer a vontade do Pai Celeste? Você tem cuidado para que o seu cônjuge não se interponha entre você e a vontade de Deus sendo feita na sua vida? Você tem cuidado para que os seus filhos não se interponham, não mude o seu destino, a sua obrigação de fazer a vontade de Deus? Você tem cuidado? Porque essa é a principal característica dessa família. A principal característica da família de Deus é fazer a vontade do Pai Celeste. E Ele nos capacita para isso. Todos os seus filhos, Ele irá capacitá-los para isso. Ele já nos deu essa vida. A gente precisa desenvolver isto. Fazer a vontade do Pai é olhar para o Filho e seguir o seu exemplo. É buscar ter o seu sustento, preste atenção nisso. É buscar ter o seu sustento nessa obediência à palavra do Senhor. Essa confiança nessa palavra, de forma que a gente possa, a semelhança de Jesus, dizer que a palavra de Deus é o que nos sustenta. Ele disse certa vez que a sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou. Ou seja, o que sustentava Jesus era fazer a vontade do Pai, era andar sobre a palavra do Pai, era ser obediente à palavra do Pai. Não é diferente como eu e você. O que nos sustenta é Deus por sua palavra. Amém? Deus nos sustenta pela sua palavra. Nós precisamos conhecê-la e obedecê-la. Nós precisamos entender que essa vontade, somente essa vontade, é boa, é agradável e perfeita. E cuidar para que todas as vezes que a nossa vontade queira nos atrapalhar de fazer a vontade de Deus, crucificarmos o nosso eu. Fazer a vontade do Pai é muitas vezes ter que ser humilhado. Fazer a vontade do Pai é muitas vezes ter que passar vergonha. Fazer a vontade do Pai muitas vezes é ser açoitado, é ser difamado. Fazer a vontade do Pai é muitas vezes sofrer mesmo. É tomar a cruz é sofrimento. Mas fazer a vontade do Pai é o que nos sustenta. A vontade do Pai, o próprio Deus, a sua palavra é o que nos sustenta. E a gente precisa ter isso no coração. Que a gente lute em oração, em esforço, muito esforço, para que ninguém nem nada nos desvie de olhar para a vontade do Senhor e buscar fazer essa vontade. Nós somos muito tentados, irmãos, por nós, pelos membros da própria família, muitas vezes,
pelo sistema mundano, pelo inimigo, a nos desviarmos da vontade do Senhor. Mas a gente precisa lembrar, é essa característica que fala de quem nós somos. É essa disposição de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, que vai dar o bom testemunho nesta terra. É fazendo a vontade do Senhor que nós vamos ser sal e ser luz nesta terra. O mundo carece de ver a família de Deus se submetendo à vontade de Deus e salgando e sendo luz neste mundo. O mundo carece de ver homens e mulheres fiéis ao Senhor em seus lares, em seus casamentos, como pais. O mundo carece de ver jovens cristãos fiéis ao Senhor, que se esforçam por fazer a vontade do Senhor, que não cedem à vontade das turmas, das patotinhas. O mundo carece de ver uma família, uma igreja como a Quarta Igreja, firmada no Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. A nossa oração é que Deus continue glorificando o seu nome e que Ele glorifique mais e mais o seu nome através da Quarta Igreja em Garanhuns. O povo veja em nós, de fato, um povo que tem a vontade de Deus acima de todas as coisas. E os nossos familiares possam ver também isso em cada um de nós, os nossos parentes. E que Deus esteja alcançando a muitos pelo nosso bom testemunho, o bom testemunho de Cristo. Não é sem esforço, não é sem oração, não é sem dedicação que nós vamos ver isto através das nossas vidas. Mas o nosso Senhor é fiel. Eu tenho certeza de que a cada um dos filhos que Ele chamou aqui, Ele irá capacitar, Ele irá nos ajudar. Mas façamos a parte que nos cabe. Nos devotemos mais e mais ao Senhor, nos dediquemos mais e mais ao Senhor, a Sua palavra, o busquemos em oração, expressemos diariamente a Ele a necessidade, porque os tempos são verdadeiramente maus. O que se tem visto, infelizmente, às vezes não condiz com o que muita gente, serva de Deus, pode fazer e poderia fazer, fazendo a vontade do Pai. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que Deus nos faça alegres por participarmos dessa família, essa família espiritual, essa família que é eterna, essa família que é propriedade exclusiva do Pai. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor por cada um de nós que já faz parte dessa família, por aqueles que Ele está arrebanhando, por aqueles que Ele está alcançando, e que nós honremos e glorifiquemos o nome do nosso Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar e em seguida nós vamos ouvir um cântico, pedir que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo. Ó Deus, obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a valorizarmos mais e mais a nossa família, aqueles que o Senhor nos deu como família de sangue. Ajuda-nos a amá-los, a servi-los. Ajuda-nos, Senhor, a glorificar o Teu nome em meio àqueles que, dentre os nossos parentes, familiares, ainda não conhecem o Senhor. Te agradecemos, Deus, por famílias inteiras que já servem ao Senhor e que podem dizer, como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque estas famílias, se de fato estão firmadas no Senhor, podem observar, é muito notório a elas, quão maravilhoso é seguir ao Senhor, servir ao Senhor. Muitos de nós podem testemunhar isso, Pai. Abençoa aqueles que, por vezes, são rejeitados em suas famílias, porque foram adotados na família do Senhor. O Senhor os ajude a, com sabedoria, lidarem com essa rejeição, a com perseverança, paciência, confiança no Senhor, com misericórdia para com os seus, aguardar o tempo do Senhor, em ver o Senhor alcançar outras pessoas em seus lares. Fortalece esses nossos irmãos, que eles possam, Deus, estar alegres por saber que, mesmo muitas vezes sendo rejeitados pelos seus, o Senhor já os abençoou com 100 vezes mais, no presente e no porvir, com a vida eterna. Obrigado, Deus, por fazermos parte dessa família. Nos une mais e mais nesse laço, nesse vínculo espiritual com o Senhor Jesus. E que possamos, como essa grande família,
viver as bênçãos do Senhor. Aqui entre nós exercermos os dons, os talentos que o Senhor tem distribuído a todos nós, para a edificação desse corpo, dessa família que é a tua igreja, que é o teu povo, que é essa nação santa, que é esse sacerdócio real. Deus, muito obrigado por esse privilégio. Continua a nos abençoar, continua a nos usar, continua a nos edificar e a nos fortalecer. Assim nos abençoa, como só o Senhor pode fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.